E lá vamos nós de novo começar um vídeo falando também dando um aviso, na verdade, sobre fake news e cuidado com as fake news. O vídeo vai ser em relação aos pilotos novatos que vão estar no TL1 do GP do México, falando sobre todos eles, que a gente vai ter uma leva gigantesca. A gente vai ter ao todo 9 pilotos novatos, não necessariamente novatos, muitos deles já pilotaram Fórmula 1, na verdade, mas o treino livre que você é obrigado a dar, né? Todas as equipes são obrigadas a dar 4 treinos livres para jovens pilotos. Lembrando que jovens pilotos é considerado pilotos que não participaram de pelo menos 2 GPs na temporada da Fórmula 1 de alguma forma. Então, qualquer um que não tenha participado de 2 GPs é considerado já um piloto novato, um jovem piloto. Não jovem, né? Piloto novato, no caso. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero começar falando sobre a questão das fake news. Porque é óbvio que as fake news sempre vão ter, né? Isso é um fato. Fake news sempre vão ter sobre a Fórmula 1. Só que nesse final de semana do GP do México, teve uma que ganhou muitas manchetes. Teve gente que, surpreendentemente, eu fiquei muito surpreso que teve gente que acreditou a ponto de, vir pra mim, às vezes, ou no Discord, ou no privado das redes sociais, do clube da F1, etc. Falar, Fred, a Red Bull vai substituir o Verstappen na corrida, a Red Bull vai substituir o Verstappen no México. Porque vários sites usaram manchetes como essa daqui. A primeira que eu tô pegando é do sapo.pt, que eu sei que também você lê esse nome já não era pra passar credibilidade nenhuma. Mas eles começam com a manchete: Red Bull choca a F1. O novato Arvid Lindblad assume o lugar de Verstappen no GP do México. Uma dica ousada para 2026. Assim, você pode dizer pra mim, porra, Fred, mas você tá pegando o sapo.pt. Agora, alguém que fez essa matéria, e isso me surpreendeu bastante, foi o jornal Lance. E isso me surpreendeu bastante. O lance.com.br fez a seguinte matéria: Max Verstappen será substituído na Red Bull no GP do México. Ponto. Esse tipo de notícia me preocupa, até porque em 2026, aqui no Brasil, isso vai ficar mais comum. As fake news vão ficar mais comuns. E é por isso que eu sempre digo pra vocês: abram as matérias. Não leiam manchetes. Abram as matérias. Vejam primeiro quem é o site. O Lance já era pra ser um site que era pra ser mais confiável. Mas de qualquer jeito, parem de ver manchetes. Porque teve muita gente que foi no meu privado falar, Fred, por que a Red Bull vai substituir o Verstappen? Olha, a Red Bull substituindo o Verstappen. Abram manchetes. Não se baseiem só porque uma página do Instagram postou o Verstappen será substituído na Red Bull. Página de Instagram não é fonte. Eu não sou fonte. Eu vejo gente, às vezes, falando, o Fred falou no vídeo. Eu não sou fonte, velho. Fonte é um jornalista que trabalha com isso 24 horas por dia. Eu sou um cara que tá sentado numa cadeira no meu quarto, comentando notícias de Fórmula 1. Até bati no microfone. É isso que eu sou. Eu não sou fonte. E, aparentemente, algumas fontes também não são fontes. Por isso, sempre leia a matéria completa. Não se baseie em manchetes. Porque manchetes são feitas para gerar clique. Então, você pode ir em um site mais confiável que vai dar a matéria completa sobre isso. E eu até me engoli nos meus próprios argumentos, mas eu queria dizer que em 2026 isso vai ser ainda mais comum. Com a Fórmula 1 na Globo, vai massificar ainda mais o produto. Naturalmente, Fred, mas não vai passar em TV aberta. Só da Globo falar, massifica. Porque a audiência da Globo é bizarramente maior que qualquer outro canal. Não tem muita comparação. As melhores audiências da Globo na Band... Da Globo na Band é foda. Da F1 na Band não batiam as piores audiências da F1 na Globo lá em 2018, lá em 2019, tá ligado? Então, vai massificar o produto. E com brasileiro na Fórmula 1, numa equipe grande, que é a Audi, com a possibilidade de mais um brasileiro chegar ali, e que vai ser muito falado em 2026, que vai ser o Rafa Câmara, disputando o título da Fórmula 2. Vai ter uma crescente gigantesca de fake news como essas em notícias. Então, sempre olhem, sempre vão atrás, sempre tomem cuidado, leiam a matéria completa, tá ligado? Cara, eu sempre vou reforçar esse vídeo. Leiam a matéria, não leiam apenas manchete, leiam a matéria. A matéria tá explicando tudo. Não se baseie em manchete pra falar as coisas. Dito tudo isso, o que tá querendo dizer essa manchete como essa aqui do Lance é que o Lindblad vai substituir o Verstappen no TL1. Porque todas as equipes são obrigadas a dar 4 vezes o carro pra novatos. E tem que ser 2 vezes cada piloto. 2 vezes cada carro, na verdade, né? Não necessariamente cada piloto. Tem que ser 2 vezes cada um dos carros. E pro GP do México a gente vai ter 9 pilotos testando. As equipes vão empurrando com a barriga e acaba chegando pras últimas etapas da temporada. Me enrolei todo falando. E fica esse acúmulo, né? Geralmente nas últimas etapas da temporada a gente tem 1 bilhão de novatos fazendo os treinos livres e é engraçado. E dessa vez a gente vai ter 9 das 10 equipes do grid colocando jovens pilotos nos seus carros
pro GP do México. A única equipe que não vai fazer isso é a Sauber. Mas então, pro treino livre 1 do México, a gente vai ter aqui o Pato Ward correndo na McLaren. Esse é o mais óbvio de todos, porque GP do México. Pato Ward é o piloto mais popular do México hoje, especialmente pelas boas campanhas que ele faz na Indy, geralmente sendo candidato a título, vencendo várias corridas por lá. Então, assim, é evidente que o motivo do Pato Ward tá aí é puro marketing. Assim, não é algo que eles realmente estão querendo dar chance, não é alguma outra coisa. É a McLaren fazendo marketing, colocando um piloto mexicano muito popular para correr num carro de Fórmula 1 no GP do México, né? É bem evidente a escolha e o motivo pelo qual o Pato Ward tá pilotando ali pela McLaren. O próximo nome é o Frederic Vest na Mercedes. Esse aí é só para cumprir o mínimo, né? A Mercedes não tem intenção nenhuma hoje de colocar o Vest na equipe, só estão fazendo isso para cumprir o mínimo que eles precisam cumprir na temporada de botar jovens pilotos correndo na equipe. E no caso, eles só precisam colocar no carro do Russell 2 vezes, né? Porque o Antonelli, o Bortoleto e o Hadjar, por serem pilotos novatos, os 2 primeiros treinos livres que eles fizeram nessa temporada foi antes deles completarem 2 grandes prêmios. Então, os 2 treinos livres que eles fizeram nas 2 primeiras corridas já contou como treino para os novatos, por isso que a gente não vê o Bortoleto sendo substituído no TL1, por isso que a gente não vê o Hadjar, por isso que a gente não vê o Antonelli sendo substituído no TL1, porque eles já tiveram o carro deles já foi usado para treinos de novatos por eles mesmos nas 2 primeiras corridas da temporada. No caso, o Vest vai entrar no lugar do Russell, substituir ele aí, perfeito. O próximo é o Antônio Fuoco, na Ferrari, piloto deles da WEC, vencedor da 24 horas de Le Mans, vencedor do Mundial de Endurance. Estão dando ali uma chance, recompensando ali, é um piloto da casa que está há muito tempo ali na Ferrari, estão dando essa chance ali para recompensar e também para ter a experiência de pilotar um carro de Fórmula 1, querendo ou não, é o sonho de muita gente. Mesmo que você não necessariamente almeje chegar na Fórmula 1, você ainda tem o sonho de pilotar um carro de Fórmula 1 de verdade, né? E ele vai poder ter essa oportunidade. Foi um piloto que está há anos ali na Ferrari, ajudando a Ferrari muito bem no Mundial de Endurance, então é recompensado ali também com esse TL1 e cumpre com o que a Ferrari precisa fazer de entregar o carro para novatos. O próximo nome que gerou esse bafafá das fake news, né, o Arvid Lindblad, que segundo o Van Haren já está contratado para Racing Bulls em 2026, é só uma questão de tempo até a equipe anunciar o Lindblad, vai já fazer o TL1 na Red Bull, né, no carro do Max Verstappen, ele vai fazer o treino livre dele agora no GP do México. E, assim, é bem evidente, é importante que ele esteja lá para ganhar quilometragem, é o prodígio que a Red Bull aposta para estar na Red Bull no futuro um dia, eles já querem colocar na Racing Bulls para já ir ganhando quilometragem, é um nome que a Red Bull aposta muitas fichas pro futuro da equipe. Então já dão esse tempo, já dão essa quilometragem para ele ir se acostumando e pegando ritmo com o carro de Fórmula 1 também. O Luke Browning na Williams é o próximo nome, esse é um que só tá indo ali para completar. Ele é o reserva direto, se der algum problema ali, provavelmente ele sobe num dos carros, ou é que agora nem o Sainz nem o Albon tem um apêndice, então ele não vai precisar em nenhum dos 2 carros, mas caso seja necessário o Browning sobe ali, mas ele é bem reservão mesmo. O Browning, ele é bem aquele piloto que vai fazer a função de reserva por muito tempo na Williams, vai ser aquele clássico piloto reserva e eventualmente vai pular para alguma outra categoria, para uma WEC da vida assim no futuro. É bem isso aí, tá fazendo ali só porque a Williams precisa entregar os carros também. O Jack Crawford na Aston Martin é quem vai assumir provavelmente o posto do Drugovich de reserva da Aston Martin. Piloto americano, foi cotado inclusive para Cadillac, né, para ser reserva da Cadillac, acabou não indo. Escolheram daí o Colton Herta, conseguiram fazer esse movimento que era o que a Cadillac queria mesmo. Mas é um piloto americano que tá disputando o título da Fórmula 2, ele atualmente é o segundo colocado no Mundial com 169 pontos, atrás do Fornaroli que tá com 188. Então é um nome ali que tá disputando o título da Fórmula 2, é um nome americano, então com essa crescente da Fórmula 1 nos Estados Unidos, ainda mais agora com esse anúncio da Apple transmitir a Fórmula 1 nos Estados Unidos, vai ter esse aumento de audiência, obviamente com a Cadillac chegando já vai ter esse aumento natural, né? Então é alguém que eles já vão ganhando essa força, tá ali na América do Norte, não colocaram nos Estados Unidos porque era sprint, né? Você não vai colocar alguém pra fazer TL1 em final de semana sprint, mas se pudesse eles teriam colocado lá. É América do Norte ali, é alguém que pode assumir o carro no futuro, principalmente agora que Drugovich saiu. E ele tem um bom tempo pra ficar de reserva ainda, mesmo que ele ganhe a Fórmula 2, ele tem um tempo ali pra gastar na reserva, que Alonso e Stroll queiram ficar ali por mais alguns anos na Fórmula 1. É um nome que já vai ganhando esse espaço dentro da Aston Martin. Depois a gente tem Ryu Hirakawa na Haas, cota Toyota, né? Acontecendo aqui. Nossa, esse avião tá voando baixo, hein? Não sei se tá sendo isso aqui. Ryu Hirakawa na Haas, cota Toyota. Não tem muito que dizer aqui, né? É a Toyota forçando seu piloto. Se um dos pilotos da Haas se machucar, ou não puder correr por qualquer motivo, eu acho que eles colocariam o Hirakawa, inclusive, e ele faria um bom trabalho. Eu gosto bastante do Hirakawa. A Yumu Iwasa na Racing Bulls, cota Honda.
Aí a cota Honda forçando e o Asa não tem chance nenhuma na academia da Red Bull. O nome dele já tá bem queimado lá dentro. Não deve ganhar a oportunidade, tá ali cota Honda e precisam entregar o carro, né? Basicamente isso. E o Paul Aron na Alpine é um nome que tá ali ainda com possível teste, né? A Alpine tem que entregar o carro. Ainda não fecharam entre Colapinto e Aron. Vai ser um dos dois, tá muito tendencioso mais pro Colapinto, que tá fazendo uma boa temporada, tá indo muito bem nesse final de temporada até o momento. Eu tô vendo o Flamengo e Racing enquanto falo com vocês e quase foi um gol do Racing aqui. E ele tem esses tempos de treino livre e ele também tá fazendo treinos privados, né, testes privados pela Alpine. É pra também ter essa comparação, poder ter esses meios de comparar ele com o Franco. Então, é alguém que eles estão dando teste, apesar de já estar parecendo que tá bem encaminhado pro Franco, eles ainda estão dando esse tempo pro Paul Aron fazer os treinos livres agora no GP do México. Então é basicamente isso. Olha, o Racing querendo aprontar ali no Maracanã. Então é basicamente isso. Esses são os 9 novatos que vão estar correndo no TL1 do GP do México. Agora você já sabe o contexto e por que cada um deles está lá. E também você teve o aviso, cuidado com as fake news, velho. Abra nas notícias. Veja tudo. Não se baseie em manchetes. Um beijo.